a gente vai conversar agora com o senador por Minas Gerais, Carlos Viana, está aqui com a gente em imagens. Você pode assistir essa entrevista no YouTube, lá na página da Band Minas. Como vai, senador? Bem-vindo, bom revê-lo. Bom dia, Lucas, prazer revê-lo também. Bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes da Band News. É isso. Senador, queria começar pelo factual, né? Como a gente diz aqui no jornalismo, ontem um dia bem movimentado. Gostaria de começar ouvindo a opinião do senhor sobre a decisão de ontem do ministro Cássio Nunes Marques, adiando nesse prazo de adesão ou de uma decisão que o Estado tem que tomar com relação ao regime de recuperação fiscal. O que lhe pareceu essa decisão? Olha, Lucas, era uma decisão esperada, uma vez que se o ministro não estendesse o prazo, nós teríamos uma situação agravada em Minas para o ano que vem, com perspectivas, como já foi inclusive anunciado, de até sem dinheiro para o pagamento dos servidores. Agora, é apenas mais um prazo, como foram os 4 anos que o atual governador Zema teve para poder equacionar esse problema da dívida, e não foi dada, a meu ver, é a minha opinião, a atenção devida a ela, e agora a situação se tornou preocupante. A Minas, que estava nos trilhos, no caminho certo, agora está afundando, se afogando num regime de recuperação fiscal, e nós todos temos que nos unir. Tanto a presidência do Congresso já buscou, também já conversei com o ministro Cássio sobre esse assunto. É hora de nós buscarmos uma solução em definitivo para Minas Gerais, mas é um alívio temporário para uma doença que é grave para Minas Gerais. O plano do senador Pacheco lhe parece o melhor, que inclui aí federalização, né, das empresas estatais, ou um híbrido com essa ideia do senador Rodrigo Pacheco e a proposta trazida ou encabeçada, né, parece pelo deputado Aécio Neves? Qual que é o caminho que o senhor acha que seria o melhor, senador? Olha, a proposta que está sendo levada em consideração é a do presidente do Congresso. Isso. Que tem proximidade com o governo Lula e com o ministro Haddad. Agora, o governo federal já deixou claro que o plano final para Minas Gerais, Lucas, será dado pelo Ministério da Economia. Nós vamos dar sugestões, como tem sido dadas, a questão da CEMIG é uma possibilidade, da Copasa, mas o desenho final para a assinatura é o Ministério da Economia quem dará a Minas Gerais. E é bom levar em consideração que o orçamento do governo está muito apertado. Nós ontem votamos a lei orçamentária anual, hoje estamos na expectativa de finalizarmos já a questão do orçamento para o ano que vem, e eu sou um dos presidentes da mesa. Eu quero dizer, e tenho falado isso com muita clareza a todas as pessoas, não há dinheiro para o PAC que o governo está anunciando, vão ter que ser feitos cortes. Toda essa arrecadação extra que vai ser conseguida com o aumento dos impostos aprovado pelo Senado recentemente, a questão dos offshores, agora há uma proposta sobre os benefícios de ICMS, empresas que ganham em determinados estados o benefício e descontam no imposto como se estivesse recebendo, o governo quer derrubar para aumentar a arrecadação. Esse dinheiro não é suficiente. O orçamento para o ano que vem ainda é muito apertado, mas pelo menos já chegamos a um déficit zero. Isso sinaliza muito bom para manter a inflação sob controle, já é um bom passo. Mas Minas Gerais vai depender diretamente dessa possibilidade de orçamento para os próximos anos. Deixar de pagar uma dívida passada, reduzir juros, não significa que o Estado não terá de voltar a desembolsar. Aí quem decide é o governo, Lucas. Se o governo federal decidir que Minas, a partir do ano que vem, tem que começar a pagar, o acordo pode ser nesse sentido. Se der uma trégua de 2, 3 anos, como é o ideal para Minas Gerais, aí a gente terá a possibilidade de internamente, dentro de Minas Gerais, olhar com mais seriedade essa questão da dívida e equacioná-la, né? O próximo governador de Minas Gerais, eu espero, deverá já receber um Estado mais equilibrado. Senador, bom dia. Antes de a gente entrar nos temas locais aqui, eu não poderia deixar de perguntar para o senhor sobre a aprovação ontem do ministro Flávio Dino, agora como ministro do STF. Foi aprovado ontem pelo Senado, o senhor participou desse processo. Queria que o senhor desse sua opinião aí sobre essa aprovação, indicação do ministro Flávio Dino agora para o STF. Olha, Murilo, foi uma votação apertada. O governo, naturalmente, o importante é ter mais de 41. Essa vamos dizer assim, a meta final. Mas o governo não mostrou força no parlamento. Novamente, nós tivemos um número muito grande
de senadores que votaram contra, inclusive eu, né, meu voto foi muito claro nesse aspecto desde o início, e hoje, inclusive, é muito pouco comemorado. O governo vai ter que reestudar a base dele de apoio no Congresso. A oposição está forte, e oposição entre o bolsonarismo e a oposição de centro. Porque hoje nós ainda temos uma mistura de imagens que o PT tenta ocultar. Toda vez que o PT fala em oposição, ele fala em bolsonarismo. Não é havido. Há cargos que, inclusive, é obrigatório a votação como essa. E eu não entendo por que o ministro do Supremo Tribunal Federal são apenas 41. É uma mudança interessante se fazer, se exigir mais votos para ministro. Agora, ele ganhou, já a expectativa era de que conseguisse ser aprovado, mas volto a dizer, Murilo, o governo tem problemas com a base do Senado. Estamos conversando com o Carlos Viana. É a Luciana falando agora com você. Carlos, muito bem-vindo sempre. Obrigado, bom dia, Luciana. Bom dia. Gostaria de uma opinião sua sobre um debate que houve semana passada aqui em Belo Horizonte, inclusive o Onofre Alves Batista Júnior, né, advogado e ex-procurador de Minas Gerais, debateu na sede da FENG o seguinte: Minas Gerais pode ter perdido mais de 50 bilhões de reais em arrecadação e os municípios mineiros mais de 260 bilhões de reais. Ele afirma que, em relação a um cálculo que poderia ter sido feito de uma outra forma, leva em consideração, então, esse dinheiro que poderia ser abatido, inclusive, em relação à dívida do Estado com a União. O que você tem a dizer sobre este assunto? Seria realmente, a União poderia estar devendo também Minas Gerais e poderia abater isso na dívida? Ainda voltando a falar sobre essa questão da dívida. Luciano, essas questões de tributação, elas são muito complexas, porque cada estado tem uma regulação, o governo federal tem várias, a Receita Federal tem milhares de portarias que mudam, inclusive, dão critérios a determinadas leis. Então, eu votei a favor da reforma tributária justamente para a gente poder simplificar o país. Hoje, para que o nosso ouvinte tenha ideia, nosso telespectador, de cada 10 processos do Supremo Tribunal Federal, quase 8 são ligados à tributação. São leis mal feitas, ou não são claras, ou são decisões da Receita contestadas, são decisões do governo, de outros ministérios, e os empresários recorrem à justiça até uma definição. Esses cálculos, eles são possíveis. Existem cálculos, por exemplo, errados com relação a minério em Minas Gerais, a CEFEM, ao repasse aos municípios. Muitos entram na justiça, conseguem fazer o recálculo, conseguem recursos. Eu não duvido que nós tenhamos aí teses que possam ser bem-sucedidas com relação a cálculos, porque é preciso que isso seja refeito, a planilha seja colocada. Mas é sempre uma tese. É como, por exemplo, a famosa Lei Candir. Eu lembro que Minas, lá em 2019, fez uma grande campanha, né? Minas tem 160 bilhões a receber da Lei Candir, um absurdo, Minas não deve dar. Não é verdade. Isso é enganar as pessoas. Minas, se a Lei Candir não existisse, Minas teria recebido 160 bilhões, mas também não teria exportado. Porque se esquece que quando você exporta alguma coisa sem imposto, você paga ICMS, você contrata pessoas, você tem caminhões rodando, tem gasolina para exportar, você não exporta imposto. Então, muitas vezes, o nosso cidadão comum, a pessoa que está fora, não fica sem entender, mas é porque é complexo. Essa questão tributária, principalmente no Brasil hoje. Eu espero que a reforma aprovada na Câmara dos Deputados, ainda que com pequenas mudanças, no ano que vem, simplifique, porque nós vamos ter uma legislação só para todo o país, para todos os municípios, e essas questões, está devendo, não está devendo, haverá um conselho para decidir sem necessidade de ir ao judiciário. Senador, focando agora aqui um pouco em Belo Horizonte, região metropolitana, o senhor batalhou muito por a questão daquela verba do metrô assegurada para que se pudesse fazer a expansão da linha 2. E ontem a gente recebeu aqui a prefeita de Contagem, Marília Campos, e ela falou de um projeto que ela já discutiu até na NTT, que é a questão de usar essa linha férrea que passa por Belo Horizonte, Contagem e Betim, como também uma linha para passageiros e usar o recurso aí dessa outorga, né, do valor de outorga aí que teria para receber, para poder investir, que só pode ser investido inclusive no modal ferroviário. O senhor
é a favor desse tipo de projeto? O senhor já tem conhecimento desse projeto? O senhor encampa essa batalha, sendo que hoje um dos problemas, e o senhor é um pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, inclusive, um dos problemas de Belo Horizonte e da região metropolitana é a mobilidade urbana, o excesso de veículos. Olha, ô Murilo, eu já me reuni com a prefeita de Contagem sobre essa questão da mobilidade, buscando entender o que o município pensa. Porque nós agora que conseguimos os 2,8 bilhões que estão depositados, a empresa já está fazendo uso disso, já consegue, inclusive, ter um planejamento. As obras para a linha 2 já começaram, pois nós não estamos falando de uma promessa, nós já estamos falando de uma realidade. Agora, eu defendo que nós temos que pensar na expansão do sistema. E a expansão do sistema passa por uma linha que vá realmente à Contagem, pela possibilidade de nós termos trens de passageiros que liguem Belo Horizonte a Inhotim, por exemplo, em Brumadinho, e a outros pequenos municípios da região metropolitana, na interligação, inclusive, com o metrô na região do Barreiro. Nós temos que pensar em levar o metrô, mesmo de superfície, até Ribeirão das Neves. É plenamente possível. Só que se nós levamos 30 anos para poder conseguir 2,8 bilhões, nós temos que começar a pensar agora, para ver se daqui a 30 anos a gente consegue ter alguma coisa efetiva. Mas eu tenho visto muito boa vontade do governo federal, tenho conversado sobre isso, inclusive, sobre os projetos para Belo Horizonte. Porque o grande problema, o grande gargalo nosso é a mobilidade. Quem sai de casa, quando eu chego em Belo Horizonte, 6h30 da manhã, 7 horas de Confins, às vezes eu saio em voo da madrugada, chego 7 horas da manhã em Belo Horizonte. Eu gasto 2 horas praticamente para chegar ao centro da capital até em casa. É algo assim que inimaginável. E ninguém faz nada. Você não vê um carro da BH Trans, você não vê um guincho, você não vê nada. As pessoas, os motoristas, estão à própria sorte naquele congestionamento. Aquela quantidade de carretas que saem da região norte em direção ao Anel, e não há nenhum planejamento. Eu convido quem está nos assistindo, qual é, pelo menos, o compromisso que aqueles que dirigem a cidade, o prefeito, tem com relação a dizer assim, vamos fazer, está fazendo um elevado ali na Cristiano Machado, está dando uma grande maquiada na cidade, mas a verdade é que Belo Horizonte não tem um projeto de mobilidade. O projeto que Belo Horizonte criou foi dar R$500 milhão às empresas de ônibus, que eu falei, inclusive, denunciei gente, Belo Horizonte não tem condições de pagar R$500 milhão para a empresa de ônibus, que é dar subsídio para a empregada doméstica, para o pedreiro, o autônomo, para quem não tem dinheiro. Agora vai dar subsídio de R$500 milhão para a empresa de ônibus. Sabe o que é isso? É você manter um sistema cruel que desde décadas impediu que o metrô de Belo Horizonte crescesse, porque as empresas de ônibus estão por trás, inclusive com políticos que não deixaram o metrô avançar, porque sabiam que perderiam dinheiro, porque o metrô é a grande solução para você fazer a integração em toda Belo Horizonte. Então nós precisamos pensar, desde já, na conversa com a prefeita Marília, ele falou, prefeita, eu tenho uma visão como senador, ou futuramente, se Deus permitir, como prefeito, de nós nos juntarmos para que a região metropolitana volte a ser um lugar onde você possa transitar com tranquilidade. Esse anel rodoviário, inclusive, que nós temos em Belo Horizonte, esse gargalo, a grande chance é um novo anel, só que está sendo feito dentro de Betim, Contagem. Aí o que vai acontecer? Você vai favorecer quem tem terrenos, vai construir prédios, o que não é ruim. Isso é do negócio, aumenta a arrecadação das prefeituras, mas em compensação você estrangula o trânsito ainda mais. Eu tenho uma visão de nós planejarmos e deixarmos as obras para o futuro, para as futuras gerações. Não é resolvermos o problema hoje num voo de galinha. Então a prefeita está coberta de razão, nós precisamos começar a cobrar, trazer projetos para o governo federal, porque há dinheiro para financiamento, tanto da outorga, como também de fundos de mobilidade que nós praticamente não usamos. E Belo Horizonte tem que participar desse crescimento, dessa ampliação, principalmente das linhas do metrô. Belo Horizonte é o centro da região metropolitana e um centro decisório importante na questão da urbanidade em Minas. Senador, a gente já está aqui na reta final da entrevista, aproveitando esse assunto aqui ligado a Belo Horizonte, como é que estão essas articulações, imagino que partidárias, né, com aliados, para uma candidatura do senhor à prefeitura no ano que vem? É um desejo, de fato, do senhor de se colocar aqui à disposição como nome aqui à prefeitura da capital? Sim, eu conversei muito com a minha família, eu já estou em Brasília agora há 4 para 5 anos. Sim. Meu desejo é voltar para ficar mais em Belo Horizonte
que é uma cidade que eu moro há já 45 anos. Conheço Belo Horizonte muito bem, como morador, como jornalista e repórter que fui nas ruas, aglomerados, conheço a cidade. E aqui, como senador, tenho tentado muito as interlocuções com Minas para a gente poder trazer mais projetos. Infelizmente, não foi possível, por questões políticas, partidárias, né? O governo de Minas se isolou muito da política nacional e nós conseguimos fazer algumas ações individualmente. Todas elas que estão sendo feitas no norte, no Jequitinhonha, essa questão do metrô, não foram conseguidas como uma união de mineiros, foram conseguidas dentro de uma luta praticamente pessoal. E para mim é ótimo dizer, olha, eu consegui 2,8 bilhões para o metrô, mas seria muito bom se nós tivéssemos dito o seguinte, nós mineiros unidos conseguimos fazer muito mais. Não foi possível, agora é a gente caminhar para Belo Horizonte. E as articulações, elas estão a pleno vapor. Muitas conversas, os partidos estão avaliando os que são pré-candidatos, né? Até agora nós temos alguns nomes já bem definidos para a corrida e eu estou na expectativa de que fevereiro, que vai ser a data, vamos dizer assim, inicial de todos esses trabalhos, a gente já tem uma clareza dos partidos que podem se juntar ao meu nome. Já tenho negociações aí com pelo menos 4 deles. Eu acredito que a gente será bem sucedido em oferecer a Belo Horizonte um plano. Eu não estou muito preocupado em trazer assim, uma grande quantidade de partidos. Se for, ótimo. Eu fui eleito senador sem isso. Fui eleito senador num partido minúsculo. Partido no Brasil é algo que a lei obriga. O ideal seria se eu pudesse me candidatar sem partido, fosse um candidato independente. Mas já que não pode, ô senador, só interromper aqui, só um detalhe, mas o partido do senhor está fechado com o senhor na sua pré-candidatura e eventual candidatura. Há esse consenso no partido? O Podemos já me deu toda a tranquilidade, inclusive está fazendo uma modificação no próprio estatuto que eu pedi para que houvesse a clareza de que Belo Horizonte a decisão será nacional. A maioria dos partidos já tem essa definição. Por exemplo, o Republicanos é um partido com quem eu tenho conversado muito, já tem essa definição de que a decisão é nacional, não é uma decisão local, vai ser feita em consenso com a direção do partido aqui em Brasília. A mesma coisa o Podemos. Ontem mesmo me reuni com a Renata Abreu, ela voltou a conversar comigo sobre isso, da expectativa de que o Podemos possa ter uma boa candidatura em Belo Horizonte, se Deus quiser, quem sabe, eleger um prefeito que quer trabalhar muito com Belo Horizonte. São 10h34, a gente conversou aqui na Band News com o senador Carlos Viana do Podemos, provavelmente voltaremos a nos falar no ano que vem, portanto, essa campanha da prefeitura. Senador, muito obrigado, viu? Um feliz ano novo para o senhor. Um feliz Natal, desde já, um feliz 2024 para todos nós e vamos pedir a Deus que olhe pelo Brasil, né? Nós estamos precisando de muita sabedoria para conduzir os destinos dessa nação que a gente ama, mas que é uma nação que às vezes a gente fica olhando e fala, meu Deus do céu, tanto trabalho que a gente ainda tem pela frente. Um abraço. De fato. Obrigado, senador. Bom dia.